Olá, tudo bem? Aqueles que nos acompanham há algum tempo sabem que nós sempre tivemos uma visão muito mais negativa do que a média do mercado a respeito do que seria a retomada da economia chinesa uma vez encerradas as restrições sanitárias da Covid-0 dinâmica. O primeiro trimestre desse ano teve sim um repique, e os mais otimistas ficaram fortes, dizendo que sim, teríamos um grande impulso de consumo que levaria o crescimento do PIB desse ano a patamares muito mais elevados. Nossa visão sempre foi muito mais ponderada, na medida em que não tínhamos certeza que, depois do efeito inicial, haveria a manutenção de um ímpeto de consumo numa economia que sofre uma série de choques e que tem setores estruturantes, como o imobiliário, passando por uma derrocada relevante. O resultado do PIB do segundo trimestre do ano confirmou os nossos temores, indo contra a mediana de mercado e levando a grandes rodadas de revisão do crescimento. Nossa expectativa era um crescimento de 6,9% em termos interanuais, ou seja, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esse número é alto porque houve no ano passado o lockdown de Xangai, então a base comparativa era alta. O resultado efetivo acabou sendo um crescimento de 6,3%. Lembrando que o mercado esperava, para esta mesma métrica, um crescimento mediano da ordem de 7,2%. A coisa que mais nos incomoda, na verdade, é a composição do crescimento chinês no segundo tri. Sim, nós tivemos problemas se olharmos os dados na margem construídos pela gente, na medida em que o governo chinês não disponibiliza, no setor manufatureiro, o que faz todo sentido, e no setor imobiliário, o que também faz sentido. No primeiro caso, a China é a indústria do mundo, e temos um mundo que não tem demandado bens industriais. No segundo caso, está coalhado em todas as notícias de jornal como o setor imobiliário chinês tem passado por choques relevantes, e a despeito de algumas medidas implementadas pelo governo, ainda estamos longe do final disso. O que nos incomoda para além desses dois setores é que, de maneira geral, ao olharmos todas as aberturas do PIB, vemos que não há vigor. Tivemos sim algumas expansões, mas todas muito moderadas e mostrando uma dificuldade crônica dessa economia voltar aos tempos gloriosos do passado. Na verdade, nem deveria. A capacidade de crescimento estrutural da economia chinesa vem decaindo com o passar do tempo. E hoje é salutar que a economia cresça menos do que cresceu, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Levar a expansão da economia hoje a patamares superiores a 6, 7%, num prazo mais longo, seria acumular uma série de desequilíbrios, uma série de problemas que cedo ou tarde atingiriam as famílias, as empresas e o Estado chinês. É, portanto, saudável, é salutar que a economia cresça menos, até porque hoje ela é muito maior. Mas qual é o tamanho da desaceleração que será suportada pelas autoridades e pela sociedade chinesa? Talvez essa seja a grande pergunta que vai nos acompanhar não somente no segundo semestre desse ano, mas também durante todo o ano que vem. O governo não está parado, mas ao não identificar um problema crônico na demanda, as famílias chinesas estão contraindo e não vão consumir, seja em bens, seja em serviços, o governo continua fazendo medidas do lado da oferta. É tanta medida, é tanto dinheiro que vai ter algum efeito sobre o PIB. Mas ao não atacar o que de fato importa, seguiremos sempre nesse equilíbrio muito tênue entre muita expansão e pouco ganho de atividade. Numa questão de pouco tempo, voltaremos a discutir ineficiências e endividamento excessivo. E enquanto os governantes chineses não focarem na demanda, não vemos uma possibilidade de sair desse problema. Hoje, a nossa projeção para o crescimento chinês em 2023 é de 5,2%, o que é um número ainda razoável, mas lembrando que é construído sobre uma base de crescimento de 3% no ano passado. No ano que vem, nossos modelos mais recentes sugerem que a expansão será da ordem de 4,2%, 4,3%. Em ambos os casos, nós temos viés de baixa. A provocação é a seguinte: será que você está preparado para uma China que vai crescer perto de 4% em 2025? Porque me parece que o mercado não tem isso na cabeça. E, do jeito que as coisas vão, parece mais claro, cada vez mais claro, que esse vai ser o cenário central. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e curta os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.